Tudo bem, meu povo? Paz do Senhor. Mais um projeto no Gabinete com o Pastor. E o tema de hoje é uma perguntinha canalha, né? Como diria os nordestinos, uma perguntinha cabra safada. Olha só, é pecado casar com uma pessoa com diferença de idade muito grande? Vamos lá, mais um Gabinete com o Pastor, vem comigo. Bom, a pergunta, como eu já falei no início, ela é capciosa. É pecado casar com alguém com uma diferença de idade muito grande? Primeiro, não está especificando aqui o tamanho da diferença de idade. Então, eu quero pressupor, pegando aí no adjetivo grande, que é uma diferença considerável. Não estou falando de 5, 7 anos, até 10 anos. Estou falando de muito mais que isso. Pecado não é. Isso é importante a gente ressaltar. Mas então, pastor, se não é pecado, é lícito, no correto? Antes de você soltar o seu sorriso, calma. Você pode ficar calma? Mas não é lícito. Que isso, pastor? Se é pecado, é lícito? Sim. Quer dizer, se não é pecado, é lícito? Sim, no ponto de vista pragmático, sim. Mas existem algumas coisas que você precisa entender antes de empreender um relacionamento a longo prazo. A primeira de cara, que o casamento ele é indissolúvel. Isto é, à luz da Bíblia, casou, meu amigo, você vai até o fim da sua vida com essa pessoa. E isso você tem que entender que casamento é um projeto, aqui o primeiro conselho, a longo prazo. Se é um projeto a longo prazo, você não pode pensar no momento. Eu tenho 20 anos, a pessoa que eu amo tem 50, 45. Lembra que o projeto é a longo prazo? Então, a longo prazo, você tem que considerar que quando você tiver 30, a pessoa vai ter 60, ou por aí. E aí? Será que haverá, dentro dessa disparidade absurda, compatibilidade, que é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui? Além do casamento ser a longo prazo, o casamento exige de nós compatibilidade. Quantos são os casais que por falta de compatibilidade o casamento não está saudável? Lembra disso? Mundos diferentes, criações diferentes, de repente vai para a mesma casa, conviver. Porque namorar é uma coisa, conviver é outra situação totalmente diferente. E aí? E a compatibilidade ela é fundamental para que o relacionamento avance. Muitos jovens, principalmente cristãos, acho que o casamento se resume na intimidade. Porque quando eu casar, eu vou sair, eu tô no vale, eu tô a onça, não sei o que. Quando eu casar, o chão vai tremer. Ele só pensa nisso. Essa gente inventa cada coisa. Mas o casamento não é só isso. O orgasmo em si é 9 segundos. E depois, o que você vai fazer com o restante do dia? Então você tem que entender que casamento exige compatibilidade. Em falando de mulher, por exemplo, a falta da compatibilidade vai machucando tanta mulher que até a intimidade fica prejudicada. Então para pensar friamente, para de romantizar o tema. Pensa friamente no que eu vou dizer. Uma pessoa de 60, ou seja, uma pessoa idosa, tem o mesmo mundo que uma pessoa de meia idade? Não. Existe o mesmo mundo, a mesma disposição? Não. Não existe. Isso é a regra. Uma pessoa bem mais velha está numa outra vibe, como os jovens gostam de falar. Uma pessoa mais nova, não. Então são mundos completamente distintos. E quando você for fazer a compatibilidade, vai dar algum choque. Isso é a regra. Então isso você tem que pesar na balança. Vou problematizar. Você jovem querendo sair, querendo curtir, querendo ficar acordado até a tarde vendo filme, querendo tanta coisa, e a pessoa que você casou-se bem mais velha que você querendo dormir, querendo descansar, querendo um lugar mais sossegado, querendo uma outra vibe para que você possa, enfim, tá ouvindo essa martelada no fundo aí? Hoje o Gabinete com o Pastor vai ser assim, com trilha sonora da obra da igreja. Não dá para parar. Então se acostuma aí, finge que não está acontecendo nada, tá bom? O pessoal da obra agradece e a gente vai seguindo aqui. Você não vai encontrar uma compatibilidade. Não encontrando uma compatibilidade, automaticamente o relacionamento será prejudicado.
Olha que eu nem falei ainda do terceiro ponto que eu separei aqui, que seria a sexualidade. Bom, vamos falar do caso da mulher, por exemplo, né? A mulher que casa-se com um homem muito mais velho, isso é muito comum, né? Acontece mais dessa forma do que o contrário. Aí a mulher tá lá nos seus trintão ou nos seus quarentão aí, como diria Freud, na idade da loba, meu Deus. E o seu companheiro, né, tá, como diz a Bíblia, se referindo a Abraão, amortecido. Seu companheiro já não consegue mais corresponder às expectativas sexuais. E aí, como é que vai fazer? Você já viu casos assim, pastor? Já vi casos assim. Mais de um. E aí, como é que você vai fazer? Você está disposto, ou no caso da mulher, está disposta a pagar esse preço aí? Então, aí tem aquelas pessoas que eu já peguei caso assim também, pastor, mas eu sou mulher. E o senhor sabe que a mulher vai até, né, o homem corresponder. Se o homem negar fogo, a mulher... Mas se o homem não negar fogo, a mulher vai embora, né? Então, nesse caso, pode? Tá, mas e as outras questões que envolvem o tema? Como, por exemplo, a compatibilidade. Eu já acompanhei casos assim, são brigas de ciúmes intermináveis, não há compatibilidade. Então, isso tudo tem que ser colocado no pacotinho para que você entenda que não é pecado, mas muito provavelmente, eu vou repetir aqui, muito provavelmente não vai dar certo a longo prazo, porque é uma questão natural, é uma questão que não preciso que um anjo desça aqui e me entregue uma revelação, ou que apareça um vaso aqui do manto aqui, coloca um vaso aí do manto aí, Rodrigo, e me entregue uma revelação dizendo que, olha, não precisa. Isso é uma questão lógica, uma questão natural, que não haverá a longo prazo compatibilidade. Então o conselho que eu daria para você é, pensa nisso tudo. Não, pastor, tô apaixonada, eu não quero saber, eu amo meu velhinho, vai ficar velhinho aqui, eu amo, então beleza, vai-se embora, seja feliz. Lembrando que lá na frente você não pode vir reclamar, não pode falar porque nós estamos te falando. Pecado não é, mas não é lícito por essas questões que eu estou colocando aqui. Foi? Então olha só, preste atenção no que eu vou falar. Não deixe a paixão apagar o projeto a longo prazo. Você tem que parar para pensar. E daqui a alguns anos, aí sim você vai chegar na conclusão do que eu estou falando aqui. Tá certo então? Deus abençoe. Fica aqui mais um Gabinete com o Pastor curtinho, pá e bola, como diria um amigo meu. Já está respondido, compartilhe, marque um amigo, que eu tenho certeza que vai ser bênção para alguém também. Fica na paz.